Olá, gente, tudo bem com vocês? Olha, hein? Esse programa tá virando uma terapia particular, hein? Vamos comentar? É muito gostoso, né? Então vem comigo que hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da Adriana Victorino. Vi, muito obrigada por você estar aqui. Conta pra mim um pouquinho, você é psicoterapeuta? Isso. Atende com hipnose, coach, terapia natural, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, tá? E você também atua como na psicanálise, você conhece muito sobre a psicanálise, né? Que assim, que eu sou apaixonada por Freud. Você atende aqui, deixa as pessoas conhecerem um pouquinho mais quem é a Adriana Victorino. Tá, joia. Bom, eu sou Adriana Victorino, sou de Ourinhos, atendo em Ourinhos. Tá. Desde 2016, eu trabalho, como você disse, com a psicanálise. A psicanálise clínica é a base do meu trabalho. Trabalho com a hipnoterapia clínica e do emagrecimento. Terapia natural, por que terapia natural? Porque é sem medicamento, sem o uso de medicamento. Entendi. Então você usa a sua mente, que ela é muito capaz de se curar de qualquer coisa, porque ela mesmo que Sim. cria as doenças, somatizações. E também, depois que eu termino o processo de terapia, né, depois que a pessoa passa ali, sai da crise, termina o processo terapêutico, eu gosto muito de atuar com o coaching integral sistêmico, que é uma metodologia da Febracis, que ajuda muito nessa reeducação psicoemocional. Depois que você saiu da crise, né? Eu tô muito ansiosa, tenho depressão, tô com a minha mente não está saudável. Depois que você faz tudo isso, aí você pode fazer uma reeducação. Porque a pessoa, ela fica muito dependente emocionalmente das suas dores, né? Ela não sabe como será essa nova pessoa sem essas dores, sem esses traumas. Então, o legal é que você trata disso, depois você vai tratar como essa pessoa ela vai viver sem essas dores, Sim. como ela vai ser. Olha que bacana. Normalmente eu começo o trabalho com a hipnoterapia, porque assim, de todas as formações que eu fiz, todas as técnicas que eu estudei, realmente a hipnoterapia foi a mais surpreendente. Fala um pouquinho pra gente o que é a hipnose. A hipnose, ela é um estado natural da tua mente. Então, vamos pensar que você pega o seu carro e você saia daqui e vai até Ourinhos. E você nem deu conta do caminho. Quando você viu simplesmente você estava chegando na cidade de Ourinhos. Esse percurso, essa concentração, esse foco, é como se você estivesse num estado de hipnose, porque você se concentrou tanto que você chegou lá no lugar que você desejava sem nem perceber. Então é um estado natural da tua mente. Quando você assiste um filme, você fica tão ali intertida naquele filme, também é como se você estivesse num estado de hipnose. E é um estado natural da nossa mente. Então, assim, a hipnoterapia, existem várias hipnoses, é muito importante que as pessoas entendam isso. Eu fiz 7 formações em hipnoterapia. Então, existe hipnose clássica, ericksoniana e muitas outras. Eu escolhi trabalhar com uma hipnose que não trabalha com o sofrimento, porque a maioria das pessoas pensa assim, eu vou passar por um processo de hipnose, por tudo que eu já vi, às vezes pesquisa no YouTube, pesquisa na internet, é um processo de sofrimento. Realmente existe a técnica. Por quê? A hipnose, ela vai na causa raiz do teu problema, entendeu? Então, vou te dar um exemplo. Quando você fala causa raiz, são questões que estão guardadas que eu não trago para consciência, e a hipnose faz eu entrar em contato com o meu inconsciente. Isso, porque nós temos duas mentes, né? A mente consciente e a mente inconsciente. Então, tudo que a gente sabe é só 5% da nossa mente. A pontinha do iceberg mesmo, exatamente. Né? É uma pequena pontinha, é o nosso consciente. Isso. O inconsciente é o... É o resto, é os 95%. Então, assim, muitas vezes, né, quando que as pessoas chegam até mim, elas falam assim, olha, vou te dar, por exemplo, o meu caso, tá? Eu já fui obesa, eu pesei 115 quilos. Se a pessoa chegasse em mim e falasse assim, olha, eu te dou 5 milhões hoje, desiste de emagrecer. Desiste, você vai ficar com esse corpo aí de 115 quilos pro resto da tua vida. Eu falo, não, eu quero entender, eu não gosto de ser assim, eu já fui mais magra, eu quero voltar a ser mais magra, mas eu não sei por que eu não consigo. Porque a raiz do meu problema, ela não estava no consciente, ela estava no inconsciente. Então, quando eu passei pelo processo, e foi aí que eu me apaixonei muito pela hipnoterapia, eu consegui eliminar 31 quilos. Você conseguiu, então, pela hipnose?
com a ajuda da hipnose. Lógico que eu Uau. passei por nutricionista, eu Sim. fiz atividade física. Mas você verifica que se não fosse a hipnose, você talvez não teria conseguido tanto. Ah, eu tenho certeza que não, porque já fazia muito tempo que eu tentava. Para você ter uma noção, em 2013 eu fiz o processo para fazer cirurgia bariátrica. Só que aí eu descobri que eu tinha um negócio chamado trombofilia. E o meu risco de morte era muito maior do que uma pessoa que não tenha. E aí eu lá com 115 quilos, continuei com aquele peso, tentando de todas as formas, entrava em academia. Se você falasse, meu, tem uma nutricionista lá em, sei lá, no Rio de Janeiro, vai lá que ela... Tô indo, pegava e ia. Só que não adiantava, porque assim, podia ser a melhor nutricionista, era a minha mente que me limitava, que não me deixava. Entendi. Entendeu? Então, assim, quando as pessoas me procuram, normalmente elas têm uma questão que elas querem resolver, mas elas não sabem de onde vem isso, não conseguem explicar. E aí a hipnoterapia vai na causa raiz desse problema, limpa o lixo emocional da mente, recondiciona novos hábitos, te dá, por exemplo, prazer em ir à academia, prazer em comer saudável, desvia o foco, a compulsão, por exemplo, do alimento, da bebida, do cigarro, da droga, para outra coisa que seja saudável. Então, a hipnoterapia faz tudo isso. E no nosso inconsciente, tudo está guardado desde a concepção. Desde o ato da concepção. Desde o ato dali da concepção, na hora da relação do papai e da mamãe. Exatamente. Ali já começa já toda a parte inconsciente. Exatamente. É muito interessante, porque um dos cursos que eu fiz, eu estudei a teoria da concepção. Então, assim, no momento ali da concepção, né, que o pai e a mãe estão tendo um relacionamento íntimo para gerar o filho, se naquele momento um dos dois estiverem negativo, vou te dar um exemplo de negativo, tá? Uma mãe que era apaixonada por um outro homem, mas está ali naquele relacionamento por, sei lá, comodismo, questão financeira e tudo mais, tá? Ou então não são casados, não são nem namorados, é só um relacionamento íntimo ali daquela noite. Foi uma noite, nada mais. Não tem amor envolvido. Ou beberam todos, tiveram uma relação. Não tem amor envolvido. Tá. Então, naquele momento, a criança já começa a sentir, né? O feto já vai sentir. Então, a vida começa ali, no ato da concepção. E depois, um dos casos que eu mais atendo, eu acho que assim, se eu tiver que catalogar, o que eu mais atendo é rejeição. Pessoas que sentem rejeição, que se sentiram rejeitadas no momento da concepção, que se sentiram rejeitadas ao longo da gestação, que se sentiram rejeitadas quando nasceram, sabe? E às vezes não é uma coisa assim, uma coisa nítida, é uma coisa assim, velada. Por exemplo, um irmão que não recebe muito bem o outro irmão, rejeita. E aí a vida inteira eles passam tendo aquele relacionamento difícil, complicado, e a pessoa não se sente bem-vinda ao mundo. Ela chega num lugar e fala, nossa, eu não sou bem-vinda ali. Nossa, alguém fala alguma coisa, ou ela não passa numa entrevista de emprego, ela já se sente rejeitada. Por quê? Porque vamos pensar que ela tem o trauma primário dela. Lá na concepção ou na gestação, talvez ela não tenha sido bem-vinda. Então, esse se torna o trauma primário. Todas as vezes que isso se repete na vida dela, seja num relacionamento profissional, numa seja amizade, num emprego. Sim, todas as vezes que isso acontece de novo na vida dela, ela sofre. Por quê? Porque ela vai lá, revive aquele trauma, que muitas vezes está inconsciente. Que é um gatilho, que é um botãozinho que fica ali paradinho. Mas vem a cena, esse botão aí é acionado. Exatamente, é como um celular. Você pensa no celular, tem os aplicativos, vai lá e aperta um aplicativo. Sim. Entendeu? O meu professor, ele explicava que a nossa mente, ela é como um computador. E é processamento de dados, né? Então, se eu falar para você, é um carro bonito, você vai pensar num carro. Uma comida gostosa, você vai pensar numa comida. Eu penso em outra. Então, é o significado que você dá a determinadas situações. Entendi. Entendeu? E qual idade para você começar a fazer a hipnose? Tem um limite? Tem a partir de tal idade? Enfim, até o fim da vida? Qual seria a idade para a hipnose? Eu tenho clientes de 7 anos, eu começo a atender a partir de 7 anos. A partir dos 7 anos? Isso, porque é quando o superego da mente está desenvolvido ali, está começando a se desenvolver, então a criança tem condições de julgar, de analisar, de perdoar, de ressignificar. Antes dessa idade, eu não trabalho. Né? Então, a partir de 7 anos. E agora a idade é ilimitada. Eu tenho clientes de 70, eu tenho clientes de 80. A pessoa só não pode estar, por exemplo, estar em estado terminal. Aí não é aconselhável. Quanto você cuidar de uma criança de 7, é muito mais fácil você chegar na dor dela do que
daquele idoso de 80 anos. Ah, sim. Mas só que nem tudo a gente pode fazer na criança. Por exemplo, uma criança, eu não posso acessar a concepção dela, porque ela nem sabe o que é um relacionamento íntimo. Entendi. Então, a forma de atender a criança é diferente. Então, eu vou fazer análise de desenhos, eu vou entrar com a psicanálise, eu vou fazer até algumas técnicas da hipnose, mas nem todas, né? Entendi. Por exemplo, gestante também, eu atendo, faço acompanhamento da gestante. Porque, você tem filhos? Tenho. Tem, então, eu também tenho. E quando eu tava grávida, a minha cabeça pirava, porque eu pensava mil coisas, né? Ai, meu Deus, será que vai dar tudo certo? Será que eu vou morrer? Como é que vai ser minha gestação? Como é que Será que vai ser esse pai? saudável? Exatamente, tudo isso. Então, a gente pira, né? Literalmente. Então, hoje em dia, eu acompanho gestantes também. Não é tudo que pode fazer na gestante, mas dá para fazer um acompanhamento muito legal. Que bacana. Durante todo o período dela, né? Pré-gestacional e até para ela ter um parto sem dor. Então, isso é bem legal. Que legal. Bem interessante. Mas assim, se alguém tem alguma questão, é preferível, vamos pensar, uma pessoa de 30 anos, é preferível que essa pessoa vá aos 30 do que essa pessoa esperar para ir aos 60. Ah, sim. Porque para você, quanto mais rápido você procurar essa ajuda, mais fácil vai ser de curar. Porque eu vejo muito essa questão que as pessoas falam, tá quieto, se mexer vai doer mais. As pessoas têm essa pelo menos quando eu converso com as pessoas têm essa questão que fala, eu tenho esse problema, mas deixa aqui. Mas ela não vê que isso não vai mudar. Isso vai continuar e às vezes vai se agravar e vai ser mais doloroso ainda. Mas quando a dor for insuportável, ela busca. Entendi. Né? Quando a dor for insuportável, aí ela realmente vai buscar e vai buscar com a vontade de mudar. É que às vezes as mães me procuram, eu posso levar meu filho e falar, olha, traga se ele realmente quiser uma mudança. Porque se ele não quiser, se ele não vê ganhos nisso, não adianta. Né? Não adianta, que o processo não evolui. Sim. E como é que é? A hipnose. Muitas pessoas também têm essa questão. A hipnose, a pessoa, ela sai, ela não sabe o que ela tá. As pessoas, eu percebo assim, deixa eu ser mais clara. As pessoas, tanto eu, você, acho que a gente gosta de controlar as coisas. Sim. A hipnose, ela tem uma característica, às vezes, que a pessoa pensa que você perde o controle, porque você vai tocar em coisas que você não tá ali controlando, começa a aparecer e você não fica consciente. Não. É verdade Não. ou é um mito? Na verdade, você acessa o inconsciente, eu te ensino, te mostro, te levo a acessar o seu inconsciente, mas você está consciente o tempo todo. Ah, você está consciente Sim, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, se você quiser parar o processo, você pode. Você tem o livre-arbítrio de parar o teu processo, levantar e ir embora. Nunca aconteceu comigo. Todo mundo que começou foi até o final. Mas você pode. Eu tô com vontade de fazer xixi. Eu posso ir ao banheiro? Pode. Posso levantar e tomar água? Pode. A gente se prepara para que tudo isso seja feito antes. Mas o controle está na mão da pessoa o tempo todo. Assim, existem os perfis, né? Eu sou analista de perfil comportamental também. Um perfil dominante, que é, por exemplo, o meu perfil, é uma pessoa que tem a intenção de controlar mais as coisas. Mas mesmo assim a pessoa consegue, porque se eu conseguir, qualquer pessoa nesse planeta consegue, né? Porque assim, eu sempre fui uma pessoa também muito controladora, dominante, tanto que nessa segunda formação que eu fui fazer, que foi a técnica que eu mais trabalho hoje em dia, quando eu procurei a formação foi porque, vou até explicar que acho que é interessante, nunca falei isso nem na TV. Então, antes de você, olha gente, algo exclusivo, aí teria que colocar agora um exclusivo. Entendeu? Que você nunca, então, comentou. Não. Você vai comentar aqui. Então, antes, eu vou chamar a dica da Prime, para vocês ficarem aí de olhos aí, tem uma dica muito bacana da Prime. É isso aí, Laís, uma super dica. Você que usa coloração, que usa tintura, você encontra agora as melhores marcas com os melhores preços aqui na Prime Brasil Cosméticos. Venha conferir. As nossas colorações, gente, estão demais. Tem da Alpha Parfum Milano, a Evolution. Temos Coleston, Cor Eton e também, gente, Alpha Parfum Alta Moda. Os melhores preços você encontra aqui na Prime Beleza Cosméticos. Voltando. E aí?
Por favor, quero saber. Então, vamos lá. Por que eu comecei na hipnoterapia, né? Tá. Eu sou mãe, tenho um menino que hoje tem 14 anos. E o meu filho, ele tinha 2 questões que precisavam ser resolvidas e que eu já tinha buscado todos os profissionais que você pode imaginar. Eu já tinha levado em todos os médicos possíveis, já tinha levado para terapia convencional, psicológica, e ele não conseguia resolver aquilo. Um eu posso falar, o outro ele não me autoriza. Porque ele é mocinho, hoje ele não autoriza. Mas ele tinha um sonambulismo com terror noturno, você já ouviu falar? Separados. Então, Separados, mas não juntos. Não juntos. Ele tinha o sonambulismo com o terror noturno. Então, o sonambulismo, quando acorda, a criança acorda à noite, ela anda pela casa, Sim. ela fala, ela sobe em cima da cama, né? E o terror, ela tem um ataque de pânico na hora. Então, assim, ele pedia socorro, por favor, me ajuda, chamava o irmão, chamava eu, E ele ficava com os olhos abertos, com os olhos abertos, só que ele não enxergava, gente. Era uma crise de pânico, né? Ali com o sonambulismo. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Junto, nunca vi. Nem separado. Separado, Sonambulismo eu até já... conhecia, mas terror noturno Sim, eu nunca já tinha ouvido falar, mas junto não. Aí eu levei ele no pediatra e o pediatra assim, me disse, Adriana, o que ele tem tá no inconsciente dele, não tá no consciente. E como eu já tinha buscado todos os médicos possíveis e imagináveis para ajudar ele nessa questão e numa outra que ele tinha, eu falei, eu vou pesquisar alguma coisa então sobre o inconsciente, porque até então eu trabalhava em RH, eu trabalhava numa empresa de recursos humanos, fazia 21 anos que eu atuava com gestão de recursos humanos, então eu tinha uma profissão totalmente diferente, mas para ajudar o meu filho eu busquei conhecer outras... Para ajudar um filho, a gente, querida, a gente faz tudo. Exatamente, e aí foi quando eu comecei a estudar hipnoterapia, fiz um primeiro curso, não foi legal, fiz o segundo, e aí entra a questão que você me perguntou, mas a pessoa que quer controlar consegue? Na formação, o meu professor falou assim, olha gente, agora nós vamos fazer o exercício em grupo, vocês têm aqui alguns minutinhos para vocês relaxarem, e a gente vai acessar a mente, não. Eu falei assim, quanto tempo vai demorar? Ele falou assim, 1 hora e pouco. Eu falei, como assim, eu vou ficar 1 hora aqui sem fazer nada? Ele falou assim, né? Me deu um objeto, que a gente segura um objeto para ajudar na concentração. E menina, eu simplesmente relaxei e consegui fazer todo o exercício que tinha para fazer. 1 hora, pareceu que foi 5 minutos. 5 minutos, exatamente. Aí quando ele falou, pode abrir os olhos, eu abri e falei, nossa, não é que eu consegui? Mas quando eu deitei ali, eu pensei o seguinte, eu estou aqui para aprender e eu estou aqui para me ajudar. Então, eu vou me entregar a esse processo. E é exatamente isso que eu falo para os meus clientes, principalmente os controladores. Você quer melhorar? Você quer mudar? Você quer sair dessa situação? Quer sair da ansiedade, da depressão, do pânico, da compulsão, do vício, enfim? Então, você se concentra. E o seu filho, ele passou pela técnica. Resultado? Perfeito, ótimo. Uau! Só que quanto tempo, Dri? Ele tinha 9 anos na época. Ele tinha 9 anos. E foi quanto tempo de tratamento? Ele precisou de 3 sessões. 3 sessões? 3 sessões. Quando você fala em sessões, a hipnose, as sessões seriam semanais, por mês? Ou não, a cada 3 meses? O que seria? Depende muito da demanda da pessoa. Porque pensa uma pessoa que está com uma crise depressiva muito angustiante. Essa pessoa pode fazer uma sessão semanal. Se é uma questão que a pessoa assim, não está sofrendo tanto, né? E ela tem um tempo maior, depende muito da pressa da pessoa. Eu sempre digo isso. Depende da pressa. Só que é muito interessante, porque na segunda sessão as pessoas já relatam. 70% da galera, olha, eu melhorei o meu sono, a minha qualidade de sono tá incrível, eu tô calma, o meu estresse tá indo embora. Então você já vê ganhos no primeiro atendimento. Normalmente a minha proposta é reequilibrar o centro emocional em menos de 10 sessões. E ela tem se cumprido com o louvor. Você tem esse objetivo? Tenho, E como eu conversado com você antes, você falou, Laís, virou uma missão de vida. Exatamente. Um propósito. Né? A hipnose. Sim, porque na verdade eu fui lá só para resolver a questão do meu filho. Eu queria uma técnica para ajudá-lo. Foi um chamado, né? Bem isso. Eu até me arrepio, porque realmente foi chamado. Isso. E aí foi muito interessante, porque ele passou pela técnica, realmente foi eficiente para ele. No dia eu fui sem intenção, mas tinha colegas ali que foram fazer a formação porque tinham passado com alguém e tinha emagrecido. Eu falei, nossa, então além de conseguir ajudar o meu filho, eu também vou conseguir finalmente acabar com essa compulsão alimentar, né? E aí, depois que a gente sai da formação, eles colocam o nosso nome num catálogo. E começou a aparecer gente.
E eu ainda atuava com RH. E aí era gente para parar de fumar, para parar de beber, vício em pornografia. E você muitos teve casos. resultado com todos esses Com casos? todos Você esses teve casos. resultados positivos? Eu tô com quase 8.000 horas de atendimento. Porque daí realmente eu fiz a olha. transição de carreira, me dediquei à E hipnoterapia. a transição de carreira é uma loucura, né? Olha, para mim foi um processo Sim, eu te tranquilo. entendo, eu te entendo. Foi tranquilo, Porque graças a Deus. pra mim não foi. Não foi? Mas é que eu Não. tava muito alinhada à minha missão, Entendi. sabe? Eu entendi o chamado, eu entendi o propósito. Você entendeu rápido a missão. Sim, e daí eu fui me aperfeiçoar. E aí fui fazendo cursos e mais cursos, mais cursos. Aí conheci a psicanálise, me apaixonei. E hoje, para você ter uma noção, eu coordeno o polo de psicanálise de Ourinhos. De tanto que eu gostei. Uau. Então, basicamente A isso. psicanálise, ela é maravilhosa, né? Só que também o que é bacana é que você também tem outras ferramentas na terapia. Sim. Porque só a psicanálise hoje, né? Eu, assim, sou apaixonada por Freud. E a psicanálise ela é incrível, mas só a psicanálise em si, às vezes a pessoa quer coisa pra ontem. Sim. As pessoas, a psicanálise, ela demanda ali um tempo, né? Se a gente for ver a tradicional, a psicanálise, ela demanda um tempo de conversa, de terapia e tal. E o que é bacana em você é que eu percebi que você tem uma mente muito aberta. Além de você atuar com a psicanálise, ser psicanalista, mas você é uma mente aberta, você atua com outras, até comportamental. Sim. Que a psicanálise é comportamental, para quem sabe um pouco, sabe que não se bica. E você tem várias ferramentas, né? Isso Sim. que eu acho muito bacana, que você consegue, então, ajudar o seu cliente de uma forma mais rápida. Eu acho assim, justamente isso. Quando as pessoas me procuram, eu falo, 2 R's, rapidez e resultado. Uau! É isso que você está buscando? Porque é nisso que eu me especializei, rapidez e resultado. Eu sempre quis encontrar algo que me ajudasse a sair daquela crise, né? Foram 17 anos de obesidade, né? Eu tive depressão, insônia, ansiedade, fui dependente de remédios. Então, assim, eu queria algo que realmente me tirasse daquilo. E eu encontrei na hipnoterapia. Então, assim, eu me sinto muito realizada em trabalhar com essa técnica, complemento com as outras, porque depois que a pessoa passa pela hipnose, ela precisa de uma reeducação psicoemocional, que ela pode fazer comigo, ela pode fazer com um psicólogo, se ela quiser, com um psicanalista, com uma outra profissional, fica a critério dela. Mas que ela sai da crise em menos de 10 sessões, isso realmente sai. Gente, por favor, vai estar aí o Insta, né, da Adri, para vocês conhecerem mais sobre o trabalho dela. A gente vai colocar aqui, então, só entrar lá, pedir para marcar, né, Adri? Sim, agendamento, eu tenho um link, né, no WhatsApp, do WhatsApp lá no Instagram, só acessar lá, já recebe as informações, exatamente. E uma outra pergunta que não quer calar, mas eu vou fazer pergunta e vou chamar o Raul. A hipnose é do capeta? Responda isso para mim depois, porque muitas pessoas acham que é, ok? Chama o Raul e vamos faturar. Do capeta? Lógico que não. Não, lógico que não, mas essa é uma pergunta frequente. Eu recebo muito essas perguntas, principalmente assim, se ela tem a ver com religião e se realmente é uma coisa do mal, né? E muitas pessoas também se preocupam muito com a questão de quem que tem a sua crença, né, muito ali fechadinha, se às vezes é espírito, Não, né? Entendi, sim, a pessoa que talvez não acredite em reencarnação, em espiritismo, ela acha até que é. A minha linha é científica.
tá? Então vai depender sempre do profissional que você vai buscar. Eu me aprofundei em ciência, né, em técnica científica. Então o que eu posso te dizer a respeito disso? É uma dúvida que até eu mesmo tive quando eu comecei a trabalhar com isso. Tanto que no segundo curso que eu fui fazer, que foi esse bem profundo, o primeiro foi bem ruinzinho, o segundo foi muito legal, eu pensei assim, meu Deus, eu acho que isso não é pra mim, eu acho que eu não vou. E eu quase desisti. Porque eu falei, vai que esse negócio é um negócio do mal, né? Eu também tinha esse pensamento na minha mente. Mas aí eu falei, não, eu vou, principalmente porque eu tinha essa questão do meu filho. E eu tinha falado com o autor da técnica, que até faleceu em 2017. Mas ele falou, Adriana, pode vir, que eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar o teu filho. E eu fui, né? Fui e depois, assim, mesmo assim, eu ainda fiquei com esse questionamento, porque eu recebia muito essa dúvida, as pessoas perguntavam muito. Então, é assim, eu sou de uma das igrejas mais tradicionais e rígidas que você pode imaginar. Então, eu consultei as pessoas da minha igreja. Não é congregação. Né? É congregação. A minha avó é da congregação. Então. Eu tenho um maior carinho e respeito pela religião, muito. E eu sou a terceira geração, né, nessa igreja, nascida e criada lá dentro, desde a barriga da minha mãe. Então, assim, também tenho muito respeito. E eu fui questionar, né? Eu marquei um horário com o ministério da igreja e perguntei, falei, olha, eu atuei 21 anos em RH, eu estudei uma técnica, fez bem para mim, fez bem para o meu marido, fez bem para o meu filho, né? Todos nós conseguimos emagrecer, ter muito mais qualidade de vida. A gente vive sem estresse hoje, com muito mais paz interior. Mas se vocês falarem para mim que não é bom, que Deus não se agrada disso, eu vou sair. Eu vou voltar a trabalhar no RH, tá? E eu vou deixar a hipnose. E vida que segue. E vida que segue. E a hipnose que lute. Exatamente. Aí eles me disseram, mas por que você está perguntando isso? Porque eu recebo muito questionamento e tal. Eu expliquei. Aí eles falaram, nós vamos responder para você na palavra. E eles abriram a Bíblia. Se eu não me engano, foi ou é Filipenses 4 ou Efésios 4, um dos dois. Eles me falaram, seu trabalho é bom? Você faz com amor? Então vai em paz, que Deus é contigo. Eu adoro essas coisas, gente. E aí eu fui em paz. E daquele dia, nunca mais a minha agenda falhou. Porque realmente eu tive certeza que o meu trabalho era bom e que ajudava muitas pessoas. Sim. Mas eu fui com muito mais paz. Então, gente, não é do mal, tá bom? Deixa eu até te falar rapidinho. Outro dia, né, um cliente meu que atendo online de Curitiba, ele até falou pra mim assim, Adriana, eu fui questionar algumas pessoas antes de fazer o tratamento com você, né? E as pessoas me falaram, não faz não, é do mal isso, né? Aí ele falou assim, eu vou falar uma coisa pra você. O dia que a parte contrária me fizer parar de beber, parar de fumar e parar de comer compulsivamente pra eu ficar saudável e fazer atividade física, eu não vou entender mais nada. Então não pode ser do mal. E realmente não é. Vamos lá. Qualquer pergunta? É caro? Não é caro. Não é caro. É super acessível. É um tratamento acessível. Gente, olha que legal. É acessível. Assim, quando eu saio da formação, todas as formações que eu fiz, eles dão uma tabela pra gente. Olha, o preço normalmente é esse, aquele. Então, assim, a gente sai com tabela de R$1.500, R$600 de sessão. Não é isso. Posso falar quando eu cobro? Por favor, se você ficar à vontade, claro. Vou falar, lógico, porque assim as pessoas já têm noção. Uma sessão de hipnoterapia é R$150, tá? R$150 uma sessão de hipnoterapia. Isso, 150. Que às vezes nem é toda semana. Às vezes você vai sentir a demanda do cliente. Eu tenho clientes quinzenais, eu tenho clientes mensais, eu tenho clientes semanais, eu tenho pessoas que vão fazer reforços semestrais, entendeu? Depende muito da demanda da pessoa. Que legal. E na pandemia eu também fiz atendimento solidário e tô fazendo até hoje. Então, assim, R$100 mais 5 quilos de alimento não perecível. Gente, é muito barato para você resolver a tua mente. Pra se curar. Não é? Para realmente tirar você da crise. Um medicamento que você compra é muito mais que isso, né? Sim. Às vezes uma pizza que você come no final de semana é mais que isso. Então, quando eu atendi em São Paulo... A bebida que você compra para encher a cara é muito mais caro que isso. Eu atendi em São Paulo antes da pandemia e a minha cliente falou, nossa, mas é caro, porque em São Paulo eu cobro R$500 o atendimento. Depende do lugar. Assim, claro. Isso. Aí ela falou assim, nossa, mas é caro. Eu falei, olha, depende do que é caro para você. Quanto custa para você realmente harmonizar a tua mente e viver em paz, né? Sem estresse. Acho que não tem preço. Sem compulsão. Eu trabalho em conjunto com psiquiatras para a gente fazer desmame dos remédios também. Legal. Então, assim, é um trabalho muito lindo. Andri, só tenho que te agradecer, eu acho que ampliou bastante o conhecimento sobre a hipnose. Com certeza, a gente tem que marcar mais vezes de você vir aqui, falar um pouco mais sobre o seu trabalho com mais detalhe. Tá? Gratidão, obrigada por esse momento. Foi um prazer nosso aqui de ter você, tá bom? E agora, vamos para nossa pegadinha, né? Então, vamos para os nossos memes.
Vamos lá. Dri, cara de cliente que faltou, qual é? Cara de cliente que paga e não reclama. Agora, cara de cliente que desmarca em cima da hora. Cara de ver o seu paciente curado. Muito coração. E cara para chamar a pessoa para essa terapia. Maravilhoso! Agradecer os parceiros de hoje. Mari do Ateliê Dias na maquiagem, Poli do Ateliê Dias na maquiagem e cabelo, Calçados Val Calçados, roupa e acessórios, Morena Flor e a nossa decoração lindíssima Casa 140. Rodrigo, muito obrigada. Eu que agradeço. Que Deus abençoe. Amém, foi muito legal. Gente, tchau, tchau e até a próxima.